facto do nosso direito e da nossa necessidade de sermos felizes, sermos ricos em alinhamento com aquilo que realmente nós somos. Mas tal como em psicologia, na célebre pirâmide de Maslow, não é? É importante e até essencial nós irmos ao encontro das necessidades básicas de todos nós. Porque só uma vez que essas necessidades básicas de todos nós estejam asseguradas, eventualmente teremos predisposição ou receptividade para almejarmos outro tipo de resultados, de conquistas, de metas, de objetivos. Então, cada um de nós é um mapa mundo diferente, cada um de nós é um processo diferente, cada um de nós é uma alma que se está a experienciar em acordo com as circunstâncias, não apenas externas, mas acima de tudo partir da ambiência interna, de como é que as suas necessidades básicas já estão a ser supridas, cumpridas, para que possam eventualmente almejar, a permitir sentir ou a tornar receptivo a investigar ou a caminhar sobre outro tipo de trajeto que conduza a um determinado tipo de objetivo, outro resultado. Muitas vezes, muitos de nós sentem, apesar de tudo estar aparentemente já garantido ou salvaguardado, aparentemente nada nos faltar, é como se profundamente sentíssemos um vazio. Ou seja, a nível profundo de alma, há ainda algo por ser tido em consideração, algo a ser escutado, algo a ser tido em conta no mapa da nossa individualidade para que possamos percorrer esse trilho, para que alcancemos a autorrealização. O momento Satori, o que é o momento de metanoia? São aqueles momentos onde nós temos revelações profundas, onde parece que um novo mundo dentro de nós se nos é revelado. São essas experiências que nos fazem sentir como se, entre aspas, morrêssemos e renascêssemos dentro de nós. São essas experiências místicas, essas experiências que muitas vezes não podem ser descritas por palavras, porque são de tal forma profundas e íntimas que o simples facto de tentarmos pronunciá-las em palavras parece que são irrelevantes. As palavras não chegam a tocar naquilo que realmente hum, significa para nós, né? Eu disse significa, não significou, porque são experiências tão ricas, tão reais, tão profundas, com um impacto tão profundo, que nós temos realmente revelações. E essas experiências não aconteceram no passado. Ok, aconteceram lá atrás, mas repercutem-se no presente. São essas transformações profundas. Uma coisa é uma transformação. Uma transformação é uma mudança profunda em nós. Outra coisa são apenas aquelas mudanças superficiais, as quais estão expostas aos nossos gostos, às nossas aversões, às modas. Isso são apenas operações de cosmética. Variam conforme as nossas experiências. Mas este tipo de transformações ou experiências transcendentes são profundas. São revelações realmente a nível da alma e não apenas a nível da persona. Então já viram o impacto que este tipo de experiências têm? A revelação que este tipo de experiências têm é de tal forma profunda que realmente proporciona ao indivíduo que as vive olhar para a ideia da morte. Transcende o medo da morte, porque vê-se a si desde um plano que não é meramente o plano racional, mas é um plano experiencial e existencial, no domínio do ser, no domínio do estar presente. Por isso é que muitas pessoas, muitos indivíduos, quando vivem esse tipo de experiências e as querem voltar a repetir, muitas vezes socorrem-se de técnicas de meditação ou de qualquer outro tipo de atividade metafísica ou espiritual que nos permita voltar a ter o mesmo tipo de conexão profunda com o que é, com o que já é. Outros há
que se socorrem de substâncias psicotrópicas para, de alguma forma, terem acesso, ser essa substância um veículo que lhes permita voltar a aceder a esse espaço. A esse espaço que já é. Mas muitas vezes as nossas mentes estão tão exacerbadas, estão tão preenchidas com tanto ruído, com tantas coisas, e de uma forma tão real, tão real, tão real para nós, que acreditamos que é necessário um veículo, um meio externo para chegarmos a um determinado fim, que é importante serenar a mente, é importante esvaziar a mente, é importante um foco, porque enquanto houver uma infinitude de tarefas a fazer e a cumprir à nossa volta e dentro de nós, não há foco. Não há foco. Muitas vezes, muitos de nós, todos nós temos mais ou menos aquela capacidade da multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso também reflete, em parte, o nosso grau de compromisso para uma coisa apenas. Parece que não, é um tremendo desgaste de energia. Nós estarmos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, nos tempos que correm, facilmente nós abrimos o separador do Google, um separador apenas, e quando nos damos conta já temos 5 ou 6 separadores abertos na mesma janela do Google. E depois cai uma notificação do WhatsApp, mais uma coisa a acontecer. Depois lembramos que temos um mail para enviar ao patrão, ao colega de trabalho, ou seja lá para quem for. Pá, para lá, antes que me esqueça, vou já abrir aqui o mail e enviar já isto também ao mesmo tempo. Então, estamos a ser, sem nos darmos conta, educados para estarmos constantemente em multitarefa, sem a capacidade de haver um foco. Ok? É preciso haver um foco para que nos possamos aprofundar em algo. E este algo não é algo externo, não é algo que somos. E por isso é precisamente a mente focada. Mas nós só conseguimos focar a mente. Para isso, temos que a sossegar primeiro. Temos que a imbuir numa chávena de chá, ok? E permitir que essa fragrância e o chá possa expandir-se na mente e a mente se possa perceber batizada nesse ambiente. É preciso tempo, é preciso querer, é preciso força de vontade. E é preciso também devoção, entrega, no qual nós realmente percebemos que existe um espaço que transcende o nosso lado racional, a nossa mente. Para que o pensamento possa ocorrer, é necessário que haja um espaço no qual o pensamento possa ocorrer. Porque isso é abrir-nos à abundância, abrir-nos à riqueza intrínseca de cada ser humano. E ela já é presente em nós. A nossa própria mente, por si só, já tem em si a fragrância da conexão com a alma. Mas muitas vezes instala-se um voeiro de tal forma na nossa mente que deixa de ser natural, em harmonia com a alma, com o coração, com o espírito, e vai se tornando demasiado emaranhada num franzesim de emaranhados que nós próprios criamos, alimentamos, muitas vezes transferidos por outros à nossa volta, e assim a mente torna-se turva, torna-se pesada, torna-se demasiado tendencialmente voltada para fora. Mas alguns da trajetória da vida, nascimento e morte, vamos encontrando pontos de crise. E um ponto de crise é precisamente uma oportunidade de nós olharmos com outra profundidade para nós. Uma crise, a palavra crise, significa, creio que vem do latim, e é mesmo isso que significa oportunidade. Então, todos os nossos momentos onde nós sintamos que estamos em crise, seja ela, tenha ela o reflexo ou o espelho externo, seja lá o que for, isso vai despertar em nós uma emoção, um sentimento. Para esse sentimento vem um pensamento, um padrão. E muitas vezes fica ali repetido durante dias, durante semanas, durante meses, às vezes durante anos, às vezes durante vidas. Então, serenar a mente é importante para que nós possamos realmente permitir que todo o nevoeiro que possa estar ou não presente na nossa mente nos possa ser revelado.
Porque muitas vezes nós não vemos as coisas tal como elas são, mas desde o nevoeiro no qual nós nos percebemos ou não. Então, voltarmos para dentro, voltarmos para o nosso íntimo, é realmente nós darmos-nos tempo e espaço para termos em conta todas essas situações que estão presentes. Como é que está a nossa identidade? Está ativada ou não está ativada? Estamos habituados a que nos chamem sempre de fora para dentro. Como é que nós nos chamamos a nós? Então, chamarmos a nós é importante diariamente. Porque se nós não nos chamarmos a nós e se não nos escutarmos a nós, né, facilmente estamos sempre à espera que sejam outras chamarem-nos para outros mundos. É bom nós termos a nossa identidade ativada, aprofundada, e a partir dela trabalhar a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos a nós. Porque é sempre desde essa autoimagem que nós nos relacionamos com o que está à volta. Isso é sermos abundantes. Porque conforme está o nosso ambiente interno, assim também iremos permitir que desde aí, essa profundidade da alma, esse tesouro transborde. Nós já somos ricos, mas muitas vezes nós permanecemos com as arcas do tesouro fechadas toda uma vida.